Levanta suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar na igreja essa noite, de poder cultuar com os meus amigos, meus irmãos aqui, e poder ouvir agora a sua palavra, Senhor, através do pastor Silvinho. Que não seja mais ele falando aqui, mas seja o seu Espírito através dele, meu Pai. Usa ele poderosamente, como o Senhor sempre faz na vida dele, e que a gente ouça aquilo que a gente precisa ouvir essa noite. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu falei com ele que ele pegou pesado. Muito pesado. Mas outro dia, que culto, irmãos. Meu Deus. Que coisa maravilhosa. Eu não sei você, não dá vontade de ir embora, mas não. Cutuca o teu irmão aí, irmãos. Eu não vou embora hoje. Você não vai embora hoje. Você não vai sair daqui. Você pode até ir para casa, mas você não vai sair daqui. Você entendeu, mano? Você pode até ir para casa, mas você não vai sair daqui hoje. Teu coração vai para casa, vai carregar a igreja com você. Você vai em casa, vai dormir, você vai ficar sonhando com o culto de hoje. Você vai sonhar com o dia de hoje. E há coisas que Deus faz, irmãos, que é para marcar a vida da gente. Outro dia alguém me perguntou assim, o tangedor foi embora, né? Outro dia alguém me perguntou assim, o que é um tangedor? Aí, tá, eu vou te explicar. Josafá era um homem de Deus, irmãos, um homem temente a Deus. E uma certa feita, ele foi convidado pelo filho do rei Acabe. Os irmãos sabem, quem lê bastante essa passagem, sabe que Josafá, ele se aparentou com Acabe, né? Não sei o que houve ali uma união entre famílias, e ele havia morrido. O filho dele convida ele para ir para uma guerra, e eles então aceitou o convite, foram à batalha, e foram 3, né? O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Chegaram a uma certa região, uma campina, havia... Amém. Não tinha água, não tinha suprimento para os animais, e o rei Josafá percebeu que a coisa ia desandar, né? Aí ele chega para o rei de Israel e fala assim, vem cá, não tem profeta aqui não? Aí ele falou assim, tem um aí, mas melhor a gente nem procurar ele. Não, vamos lá, a palavra do Senhor está com ele. Quem era? Eliseu. Eliseu morava naquelas cercanias ali. Eles desceram até a casa, diz a Bíblia, desceram até a casa de Eliseu, chegaram lá, vem cá, nós vamos à batalha. E aí, o que a gente faz? Eliseu olha para os reis e fala assim, olha só, quando ele viu o filho de Acabe, o coração dele se fechou, se trancou. Mas fechou de tal ponto que ele não quis profetizar, ele se calou, trancou a boca, e quando ele olha para Josafá, e olha para o rei de Israel, ele fala assim, olha só, se não fosse a presença de Josafá aqui, você nem meu rosto veria. Eu só vou profetizar, porque Josafá está aqui, e ele é um homem de Deus. Mas tem uma coisa, o coração está seco, está que nem terra rachada. Traz um tangedor. Trouxeram um tangedor. Aí alguém me perguntou, o que é tangedor? É só a pessoa que toca? Não, não é só a pessoa que toca, não. O tangedor, irmãos, naquela época, ele era um instrumentista. Mas ele não era só um instrumentista. Ele sabia dar o toque perfeito. Porque o profeta, irmãos, ele precisava se conectar com o eterno. Ele precisava buscar, mergulhar profundo numa dimensão espiritual para receber mensagens de Deus. E o toque do tangedor certinho, no tom, na vibração correta, mexia com a alma do profeta. E o profeta então abria os lábios e começava a profetizar. Não é o caso aqui, né, irmãos? Hoje só temos amigos aqui. É tão fácil
a gente falar de Deus para uma terra já deleitosa. Mas é bom ter um tangedor tocando, porque o toque ali ajuda você também. Quem sabe alguém que veio aqui nessa noite, e eu quero que você profetize isso nessa noite também. Alguém que entrou aqui nessa noite, irmãos, o coração entrou fechado, que nem terra seca. O Senhor vai derramar água na tua terra. Quem crê nisso aí, irmãos? Glória a Deus. Eu queria ler com vocês, irmãos, o texto da Bíblia, Salmo 73. Eu estou aí, pelo menos aí deve ter um mês mais ou menos, debruçado em cima dessa passagem. E eu olho para cá, e eu olho para lá, e eu leio ela, e eu releio, eu tento buscar explicação, eu já questionei, eu já orei, eu já busquei o Espírito Santo, e falei assim, o que aconteceu? Por que isso acontece? Por que essas coisas acontecem na nossa vida? E a gente, muitas das vezes, não tem explicação. Olha um culto como esse, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Tá? Vamos ler o texto aqui, Salmo 73. Quem achou? Diga amém. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, e com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu, escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Esse foi o verso 3. O verso 17, irmãos, ele é o desfecho, não desfecho, mas ele é o ápice do Salmo 73. Você conhece bem, todo mundo conhece muito bem, porque já está gravado no coração, né? Porque os pregadores pregam, os pregadores falam, os pastores ensinam. O versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário. Quem entrou no santuário aí, irmãos? Não, sério mesmo, você entrou no santuário? Olha, irmãos, quando você chega ali, tem algumas pessoas que ficam na portaria, né? A missionária Janaína, a irmã Cris, e tem mais 2 jovens. E você chega ali, a primeira coisa que você faz é a paz do Senhor, aperta a mão deles, né? E chegamos da igreja. E você senta aqui, mais um dia de culto, mais um dia de adoração, mais um dia de ouvir a palavra, mais um domingo que você se prepara para vencer uma semana, passar mais uma semana de desafio, né? O Romildo estava aqui falando sobre as bravuras, né, que a gente tem durante a semana. É o trabalho, é a família, é a casa, é a célula, é os nossos compromissos, né? E são as famílias que nós nos dedicamos, nós nos compromissamos de orar por elas, né? Há pessoas aqui, se você não sabe, tem alguém orando por você. Se você não sabe, irmãos, tem alguém que está jejuando pela tua vida, tem alguém que está clamando pela sua vida aqui. Tem gente que de madrugada, enquanto você está dormindo, ou enquanto você está vendo Netflix, está de joelho dobrado, pedindo ao Pai que envie o Espírito dele e comece a colocar a tua vida em ordem. Tem gente orando por você. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quem é Asaf, irmãos? Asaf era levita. Asaf era filho de Baraquias, gersonita, da tribo de Levi. Quem eram os gersonitas? Se a gente fizer uma visão geral aqui, lá atrás, lá no Velho Testamento, quando Deus ele separou as tribos, né? Ele escolheu a tribo de Levi
para ser sacerdote e para o serviço no templo. E ele escolhe 3 tribos, 3 nomes, 3 cabeças, né? Que foram os Gersonitas, os Coatitas e os Meratitas. E cada um dessas tribos ficaram responsáveis por um ofício no templo, né? Os Gersonitas, essa tribo do qual pertencia o salmista, o cantor, né? O levita. E não só levita, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui também. Ele era vidente e também profeta. E diz a Bíblia, irmãos, que os Gersonitas, eles cuidavam de uma parte da montagem, né? Daquela estrutura do templo. Assim foi a ordenança de Deus. Os Meratitas também, eles cuidavam de uma parte, de uma outra parte. E os Coatitas, eles cuidavam dos utensílios mais santos, né? Os objetos que ocupavam os espaços dentro da tenda, né? O menorá, a arca, o castiçal, o altar, a bacia, o altar de incenso, a mesa dos pães. E eles cuidavam dessa parte, cada um tinha a sua função. E esse era os Gersonitas, aqueles que cuidavam da parte dos tecidos, a parte da estrutura de tecido, de pano, a cortina. Eles enrolavam aquilo tudo, preparavam toda aquela estrutura para conduzir no meio do deserto. Essa foi a ordenança sobre a vida dos levitas da tribo dos Gersonitas. O salmista Levi veio dessa tribo, tá? O pai dele, já falamos, era Berequias, né? Então, irmãos, o que acontecia? Aconteceu que Levi, ele é contemporâneo de Davi. Ele foi separado para ser o chefe, né, dos levitas principais, para cantar, para salmodiar, para adorar a Deus na tenda. Porque diz a Bíblia que Davi, quando ele assumiu o trono, ele colocou no coração um desejo de trazer novamente a adoração para Israel, trazer o culto, o louvor para Israel. E para isso ele colocou um desejo de buscar a arca. E a arca, irmãos, ela estava distante, na casa de uma pessoa chamada Abinadab, porque vocês lembram muito bem, não sei se os irmãos lembram bem da história, a arca, há tempos atrás, ela tinha sido tomada pelos filisteus, e aí aconteceu toda uma situação, né? Deus puniu eles, porque eles colocaram a arca na casa, no templo de Dagon, e a Bíblia diz que Dagon caiu por terra, a imagem se quebrou, e houve uma peste, houve uma praga, muitos filisteus morreram, né? E eles devolveram a arca, colocaram a arca num carro novo, e devolveram a arca para entregarem novamente para a nação devida, para o seu povo devido, para quem de direito. Mas eles não sabiam como atuar, não sabiam como operar. Botaram em cima de um carro, colocaram algumas ofertas e levaram até uma fronteira onde tinha ali possivelmente uma família de levita, alguém de Israel que pudesse abrigar a arca e sabia como conduzi-la. A arca ficou numa região, há uma história que as pessoas daquela região tentaram olhar para dentro daquela arca, morreram muitas pessoas, até que então alguém disse: tira isso daqui, porque isso é muito perigoso. A arca, ela era um objeto perigoso para quem não sabia manusear, né? E aí levaram para Abinadab e deixaram na casa dele, e ela ficou durante 20 anos. Davi colocou um desejo de ir lá buscar. E então ele reúne pelo menos umas 30 mil pessoas, diz a Bíblia, e foram lá, né, com cantores, com músicos, e foi buscar. Ele queria trazer a arca, mas, irmãos, aconteceu um problema quando você não busca a orientação de Deus, quando você não busca compreender, sabe, entender
o que Deus quer da tua vida, o que Deus quer, o propósito dele na sua vida, você vai agir, algumas coisas erradas vão acontecer na tua vida por consequência, mas isso é um processo que Deus está levando você, mas ele vai te levar a um crescimento. Uma hora você vai aprender. Diz a Bíblia, irmãos, que eles pegaram, trouxeram a arca de lá, fizeram a mesma coisa que os filisteus, colocaram em cima de um carro novo, né? Alguém chegou, vamos comprar um carro zero e vamos lá buscar a arca. Buscaram, botaram ali os 2 filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, né? O Aiô veio na frente e Uzá veio atrás, né? A arca estava lá, já havia um costume, né? Já havia ali já estava habituado àquele objeto na casa dele, e ele veio por trás, e todo Israel cantando, Davi adorando. Irmãos, eu quero abrir mais um parênteses aqui, porque certamente Levi também estava no meio, nesse exército, nesse conjunto de pessoas que estavam adorando na frente, porque ele já era um levita, um hábil levita, uma pessoa bem preparada para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Quando cantava, trazia a glória de Deus para o ambiente, e ele viu a cena que chocou, a cena que traumatizou, não só Davi, mas todos que estavam ali. A arca tropeçou um pouco por causa da região, um buraco aqui, uma pedra ali, e ela ameaçou cair. Uzá tentou colocar a mão para ajeitar a arca, foi fulminado naquele momento. Aquilo destruiu Davi, aquilo chocou as pessoas. Davi não quis mais levar, Davi ficou traumatizado com aquilo, e depositaram a arca na casa de Obed-edom, que morava naquela região. Ele voltou para sua cidade, para sua terra, a cidade de Davi, e ele então passou 3 meses pensando, buscando como isso se daria, por que tudo isso aconteceu. Asaf viu essa cena. Asaf também tenha passado porventura por esse momento na sua vida. Esse era Asaf, esse é o Asaf do Salmo 73. Aí então acontece que Moisés traz a arca novamente, mas de uma maneira diferente. Agora Davi, ele vai preparar todos os levitas, ele vai consultar os levitas e os sacerdotes. Como é que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer da forma certa. Porque, irmãos, quando você coloca um propósito no teu coração, hoje eu vim adorar a Deus, hoje eu vou adorá-lo da forma correta, hoje eu vou me prostrar, tá? Eu não vim só ouvir a palavra, eu não vim só assistir os jovens cantando aqui maravilhosamente, eu não vim só aqui apertar a mão do meu irmão, não vim só ver o irmão que eu não vejo a semana toda, eu vim aqui para adorar, desde o primeiro momento, quando aquele relógio, ele começa a contabilizar ali no altar, ali no painel, e faltando segundos para começar, o teu coração precisa começar a se mover, porque, irmãos, a glória de Deus, ela já chega antes de nós, e quando você prepara a tua alma para buscar a presença dEle, Ele se manifesta na tua vida. Ele se manifesta na tua vida. Quando você coloca os teus pés na porta da igreja e você diz: Deus, hoje eu vim te adorar, hoje eu vim buscar a tua face, não importa o que vai acontecer, não importa o que aconteceu na semana, não importa os problemas que eu passei, não importa os desafios que eu vou enfrentar esta semana, ou se eu quero adorar a Deus, eu só quero adorar a Deus. E quando os levitas vão lá buscar a arca novamente, Davi então diz: agora nós vamos buscar da maneira certa. Eu aprendi a lição. Asaf viu isso, estava acompanhando. E ele percebeu então que agora foi da forma correta. Eles trouxeram, pegaram a arca, né? Porque Deus já havia dito o seguinte: os coatitas, que eram responsáveis pelo transporte desses objetos sagrados, eles tinham que carregar nos ombros. A arca tinha argolas, né? E um varal era atravessado nas argolas e colocava-se no ombro, e eles carregavam no ombro. Irmãos, tinha carro para todo mundo,
mas para os coatitas não. Tinha transporte para o mundo todo. E olha, irmãos, eu estou falando isso aqui porque já está vindo aqui uma revelação para o nosso coração. Você fica reclamando, Deus está pesado, está difícil. Eu estou enfrentando, e olha que eu faço a obra, hein? E olha que eu vou para a célula. E olha que eu faço visitas. E olha que eu oro, e eu jejuo, e eu consagro a minha vida. Mas está pesado. Mas é que Deus, irmãos, Ele está arrancando de você. Ele está colocando você numa situação em que você vai certamente, irmãos, experimentar. Sabe, irmãos, não é cansaço, não é fadiga, mas sabe, é aquele desgaste que vai levar você a refletir sobre a sua vida. Você pensou que a tua vida seria a vida mais fácil do mundo, e de repente Deus coloca uma arca nos teus ombros. Os levitas chegam ali, e agora vai ser diferente. A cada 6 passos, Davi então prepara um sacrifício, um novilho gordo, né? Um novilho gordo, e outros animais. A cada 6 passos que os levitas davam, sacrificava-se um animal, fazia uma oferta de sacrifício. E 6 passos aqui, irmãos, tem um sentido tão importante para a gente, porque 6 é o número do homem. 6 são os dias da semana. 7º, a Bíblia diz que é o dia do descanso, é o domingo, é o dia que a gente adora a Deus. Para os judeus era o sábado, para a gente é o domingo, que a gente tira para adorar e nos prostrar diante do Senhor. E são os dias das semanas, que representa trabalho, sabe, você se cansa, você se fadiga, mas no 7º você para, sacrifício, adoração, sabe, invocar o nome do Senhor, e aí a glória vem, e vamos de novo, mais 6 dias, e aí você trabalha, e aí você anda, e aí você se cansa, para, deixa Deus fazer agora, é sacrifício e adoração. Eu me coloco diante de Deus, porque no 7º Ele vai derramar a sua glória sobre nós. Aí você fala assim, poxa, mas de Obed-Edom para a cidade de Davi era pertinho, logo ali também, uns 50 passos, não, 70 quilômetros, irmãos. Quem pode aqui, para a gente dimensionar, 70 quilômetros daqui mais ou menos aonde? Daqui ao centro dá quantos quilômetros? Centro da cidade? 50? 34 quilômetros, é o dobro disso. Agora você imagine, dando 6 passos, para, adora, glorifica. Dá 6 passos, adora, glorifica. 70 quilômetros. A Bíblia não diz quantos dias, mas demorou. E você pensa que vai ser de um dia para o outro, que a glória, que a bênção de Deus vai chegar na tua casa. E você pensa que a graça de Deus ela vai descer de uma forma irresponsável na sua vida. É 6 passos, é trabalho, é carregar no ombro, é a glória de Deus, é gente falando de você, é chicote nas costas, é gente murmurando contra a sua vida. Mas Deus está dizendo, para meu filho, é o 7º, agora comigo. Agora comigo. Agora é comigo. Levi viu isso. Asaf viu isso, perdão. E ele aprendeu. Quando a arca chega a Jerusalém, irmãos, aí a coisa ficou boa. A adoração foi completa. Davi tinha preparado uma tenda simples, né? Quem já leu, já viu essa ilustração? Era uma tenda simples. O véu era quase que transparente. Não tinha muito luxo, não tinha muita graça, muita glória, não tinha cores, era uma coisa simples. Mas Deus vai lembrar lá no Novo Testamento, que se tem um tabernáculo que Deus se agradou, não foi do tabernáculo do deserto de Moisés, foi do tabernáculo que Davi se levantou. Porque Davi levantou aquele altar para adorar, ele tinha um espírito adorador. A arca então foi depositada ali. Davi chama Asaf e diz o seguinte: Asaf, você vai ser o chefe.
É você que vai administrar a adoração, o louvor, enquanto a arca estiver aqui. Eu estou falando de um homem, irmãos, a gente está falando de um salmista, que ele viveu a transição da tenda para o templo. Você entendeu? Ele viu a tenda, ele não viu aquela tenda. Talvez ele nunca viu como se levava uma arca, como se levava as coisas sagradas. Aquelas pessoas que estavam ali nunca viram. Os avós deles viram. Os pais deles viram. E ele viu a transição da tenda para o templo. Porque ele passou esse período. E quando Davi deseja construir o templo, integra a Salomão. Deus disse: você não vai construir, mas o teu filho vai. Você tem muito sangue nas mãos. Deixa teu filho construir, ele está começando agora. Eu vou ungir ele, eu vou consagrar ele, vou dar sabedoria para ele. Eu vou dar muita unção, eu vou dar bens, vou dar riqueza. Dá tudo nas mãos dele. Mas você não, deixa teu filho construir. Tá bom, Senhor, deixa ele. Asaf viu essa transição, essa mudança. Então ele era um homem muito, mas muito bem preparado, já experiente. É possível, irmãos, diz alguns pregadores e alguns estudiosos, que ele já teria mais ou menos aí uns 60 anos. Já estava velho. Quando ele começa a escrever esse salmo, e ele começa dizendo o seguinte, porque para mim, irmãos, isso aqui é constatação. O primeiro versículo ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e com os limpos de coração. Irmãos, quando Asaf não viu isso? Quando é que Asaf não conseguiu enxergar que Deus é bom durante os seus 70 anos? E eu pergunto para você nessa noite, se você ainda não teve uma experiência com Deus, se você ainda não teve um contato mais forte, mais profundo com Deus, se você não teve a experiência de Asaf, de entrar no templo diferente, agora com outra mente, agora com outro coração, agora com outra visão. Agora eu entendi, Senhor. Deus quer fazer isso com você aqui hoje. Deus quer fazer isso com você. Porque diz a Bíblia, irmão, diz a palavra no versículo 13. Então é um versículo também que salta os olhos, que ele diz que na verdade em vão tenho purificado meu coração. Olha só, ele chegou ao ponto, irmãos, de todo dia, sabe, sempre que era convocado um culto, uma adoração na igreja, no templo ali, ele se louvava ao Senhor, mas ele acordava cedo. O levita tinha que levantar cedo. Você sabe muito bem, estávamos falando hoje, que o dia para os judeus termina às 6 horas, quando o sol se põe, e ele começa quando o sol nasce novamente, nas outras 6 horas do outro dia. Então, durante esse período da noite, né, nada se podia fazer, mas 6 horas da manhã, o levita, ele precisava se preparar para fazer o serviço de adoração, de preparação, a oferta, o sacrifício, porque aí começa as tarefas do dia. Diz Asaf, irmãos, que todo dia, pela manhã, ele sentia aflição. Eu consigo entender isso, irmãos, porque o problema de ontem, a dificuldade de ontem, você pode até dormiu, esqueceu, mas de manhã você lembra, não lembra? A dívida, esqueceu ontem, amanhã cedo você vai lembrar dela de novo, porque ela vai bater na tua porta. A gente não consegue fugir do problema, irmãos, dormindo. Olha que lição aqui, ó. A gente não consegue fugir da dificuldade dormindo. É preciso estar vigilante. Você precisa preparar o teu coração. Você precisa preparar a tua alma, porque amanhã de manhã a afronta vai vir. Amanhã de manhã os teus inimigos vão continuar te acusando. O mundo vai continuar te afligindo. Mas saiba que o Deus da adoração, Ele está privando a tua alma. Ele está tocando você nessa noite. E ele dizia: na verdade eu tenho em vão purificado meu coração. Olha que ponto, testemunho de um homem que viu tanta coisa.
ao ponto de dizer, na verdade, em vão eu tenho purificado. Você já falou isso alguma vez na tua vida? Assim, vou parar de me santificar, porque eu me santifico, o cara ali passa de carrão. Eu estou vindo para a igreja aqui com uma dificuldade, carregando a arca, dando seu espaço, parando, adorando, dando seu espaço, adorando. O cara passa com o carro, com a família dele, indo para a casa de praia, e eu indo para a igreja, adorando, pau no lombo, sabe, pancada na cabeça, me perdoa a expressão, pancada na cabeça, dificuldade todo dia, sabe, você vem adorar a Deus, Asaf acordava, Senhor, eu vim aqui te adorar, e apresentava aquela adoração maravilhosa. Na segunda-feira dele, o filho caía doente, ou a conta aparecia. Meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, eu estou te adorando, Senhor, eu estou te servindo, eu sou teu servo, eu preciso de um alívio. Peraí, Paulo não diz que essa leve momentânea tribulação produz na gente um peso de glória? Meu Deus, eu quero sentir alívio na minha alma. Mas não, no outro dia, pancada novamente, e você dizendo, Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Não é possível, o que esse cara está fazendo? Que será que... Irmãos, olha só, eu tenho uma palavra que eu gravei na minha vida, porque a gente precisa falar ela. O que aconteceu com Asaf aqui foi anomia. O que é anomia? Eu queria até ler com vocês, irmãos, para você nessa noite. Um pedaço de uma carta de um grande jurista que teve no Brasil. Ele também viu uma transição. Ele viu a transição do Império para a República. Né? Quem já ouviu falar em Rui Barbosa aí? Muita gente, né? Rui Barbosa, quem é do direito então, né, Maico? Quem é do direito sabe que Rui Barbosa foi um grande jurista, político. Foi uma pessoa que ele até hoje é lembrado. E ele participou da destituição do Segundo Império. Quando o imperador Dom Pedro II foi exilado na Europa, foi expulso do Brasil, né, pelos políticos, pelas forças da época, né, mancomunado com as forças da época, expulsaram o imperador do Brasil, porque queriam que o Brasil fosse uma república. Nós não queremos mais império. E você sabe muito bem que o imperador, ele era o poder moderador do nosso império. Quando alguma coisa desequilibrava no Senado, quando os políticos não se entendiam, isso te lembra alguma coisa? Os políticos não se entendiam e havia muita corrupção e havia alguma situação que saía do controle, ele chegava, pegava tudo, falava assim, ó, para tudo, fecha tudo, vai todo mundo para casa. Vai todo mundo para casa. Vamos colocar a casa em ordem, depois vocês voltam. Ou então a gente convoca novas eleições. Eles estavam cansados disso. Expulsaram o imperador daqui. Rui Barbosa estava lá, viu isso. Ele falou assim, não, a república é isso mesmo. Vai vir a república, a gente vai resolver os problemas do Brasil. O Brasil vai crescer, o Brasil vai ser como as nações da Europa, como o continente americano, vai crescer e vai progredir, prosperar e vamos embora. Irmãos, 1914, Rui Barbosa é um homem arrependido. Ele disse o seguinte, irmãos, eu gravo este texto, porque é parte. Ele disse o seguinte, de tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver se agigantarem os poderes nas mãos de homens maus, o homem honesto chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Tem alguma coisa semelhante com o Brasil de hoje? Sim ou não? A gente está vendo mais ou menos uma coisa parecida? Oi? Parece que foi escrito ontem, não foi? 1914. Isso aqui é só parte dela, é só um trecho que parece que o homem foi um profeta, irmãos. E ele escreveu, sabe para quem isso aqui? Claro que o imperador já tinha morrido, né? Nessa época. Mas ele escreveu em memória do imperador. E na carta dele, é como se ele estivesse pedindo perdão ao imperador. Mas
não tem mais tempo. E você percebe, irmãos, que isso aqui é anomia. É o que Asaf estava vivendo. Ele via o ímpio, o incrédulo, o murmurador, o blasfemo prosperando. Ele disse: tem alguma coisa errada. Eu estou servindo a Deus, eu estou adorando a Deus, eu sou um servo fiel, eu profetizo na casa do Senhor, eu ajudo pessoas a se levantarem, eu conduzo pessoas à adoração a Deus, mas a minha casa, a minha vida não consegue prosperar. E ele começa a olhar para isso, ele começa a observar. E o diabo, irmãos, ele é tão astuto, que ele trabalha com micros setas na nossa vida. São centelhas de setas que ele joga no teu coração, e você não percebe, porque não sente nada, mas aquilo vai se acumulando, como se fosse uma poeirinha no teu rins, né? Hoje você colocou mais uma poeirinha quando comeu aquele copinho de café com açúcar, aquela refrigerante, e aquilo vai se acumulando, foi se acumulando, foi se acumulando. Sabe o que Asaf diz? Eu sinto fisgadas em mim, amargura. Asaf estava amargurado, porque ele não conseguia entender, porque ele, sendo um homem fiel, um homem adorador, estava passando por este momento. Mas isso aconteceu na vida de um homem fiel, de um homem que consagrava a sua vida e tinha a obrigação de conduzir a sua vida consagrada. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não tenho ideia de como você chegou aqui. De repente você, essa semana, deu vontade de largar tudo, né? Essa semana você sentiu vontade de chutar o balde, chutar o pau da barraca. Eu não vou mais para a célula, eu não vou mais para os cultos, eu não vou para a escola dominical, eu vou largar o meu ministério, ou então eu vou largar a minha família, eu vou largar o meu trabalho, eu vou fugir, eu vou para outra cidade. Você entrou nesse estado aqui de desordem espiritual. Você não consegue mais organizar a tua vida na cabeça, na alma, no coração. E aí aquilo começa a se refletir na tua casa, começa a se refletir no teu trabalho, se reflete na tua vida espiritual, o que é pior. E Deus está dizendo para você assim: ei, escuta aqui, irmãos. Entra no templo. Eu te convido nessa noite, entra no templo. Ele disse assim: eu entrei no templo. Mas eu fico pensando, mas peraí, irmãos, ele não entrava no templo todo dia? Todo dia, de manhã, ele chegava lá, abria o templo, ministrava uma adoração, ministrava um sacrifício, ajudava num serviço, né? Ele não entrava todo dia, mas tem dia que você entra diferente. Tem dia, irmãos, parece que... Hoje mesmo parece que tinha não sei, parece que tinha uma atmosfera diferente aqui. Tinha uma névoa, um sereno diferente, uma luz diferente. Até o aroma é diferente. Quando você entra no templo, irmãos, você percebe as mínimas coisas. Sabe, Deus, Ele trabalha em pequenos detalhes. E você, quando você entra com a tua alma sensível para ver isso, você consegue perceber. Se alguém olha para você, você sorri. Você larga essa cara tua de gente que parece chupou limão o dia todo, e dá um sorriso para o teu irmão. Dê a paz do Senhor para ele. Diga para ele: Deus vai abençoar a tua vida. Levanta o dedo, levanta a mão de profeta. Aí, não sei se você tem cara de profeta, mas se não tiver, você vai ter a partir de agora. O Senhor vai te dar uma semana abençoada. Irmão, a luta vai parar? Não. Desculpa. Irmãos, e aquele processo vai sair, vai embora? Não. Mas e meu vizinho que fica me xingando, que fica me amaldiçoando?
deixa ele com Deus. Mas e aí, o que eu faço? Nada, adora. Adora. Você pode adorar? Você pode entrar no templo comigo agora? Quando você entra no templo, irmãos, é diferente. Você entra no templo, não é físico. Parece um lugar diferente. Parece que os teus sentidos, eles se modificam, ele toma forma, e o olhar de Deus passa a ocupar a tua alma, e você começa a ver as coisas de forma mais simples. Porque Deus, irmão, ele se manifesta em coisas simples. Olhar para o sofisticado, olhar para o que é estético, só te trouxe dores até hoje. Você que é muito formadazinho, sabe? Aquela coisa de tem que ser muito isso, só te trouxe dores. Olhe com o olhar de Deus as coisas simples da vida. Olhe com o olhar através do Espírito. E Deus vai te mostrar segredos que você nunca viu na sua vida. Asaf disse assim: agora eu entendi. Por isso no versículo 1, ele disse: verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Você pode entrar no templo nessa noite? Jesus dessa feita diz assim: eu de maneira nenhuma, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu os lançarei fora. Vim até Jesus é uma atitude de você levar a tua alma como oferta. Mas sabe, irmãos, e essa semana eu queria lembrar que na célula eu ouvi o testemunho da irmã Ana. A irmã Ana está aí, né, irmã Ana? A irmã Ana está ali, sentada ali assim. Eu fiquei tão apaixonado pelo testemunho dela, porque ela falou com tanta simplicidade, irmãos. Aquilo tocou a minha alma. Porque ela disse que estava com tanta sede de receber algo de Deus. Desculpa, irmão, estou aqui transliterando o seu testemunho. Tanta sede de receber algo de Deus, irmãos. E ela disse que não estava preparada. Ela vinha, né, irmã? Veio de uma vida pregressa, difícil. Mas ela queria tanto, irmãos, que Deus, ele não olhou para o seu estado, o seu estado físico. Deus não olhou para o seu estado estético. Deus não olha para a estética, irmãos, porque se Deus olhasse para a estética, não aceitaria a oferta de Abel. Um animal dilacerado, ensanguentado, ele aceitaria a oferta de Caim, bonita, frutas arrumadas num cesto bonito, cheio de plantas, cheio de flores. Mas Deus não é lógico e não trabalha com lógica. E ele olhou para ela com tanto carinho que disse: minha filha, pela tua fome, pela tua sede, pelo teu desejo de receber a minha bênção, eu te abençoo. Estava falando hoje na escola, irmãos, que a moeda o câmbio do céu é fome. Se você tem fome e sede da palavra, se você tem fome e sede do Espírito, Ele está aqui. Vinde a mim, todos vós que têm fome, têm sede. Eis que vos enviarei fome e sede, não fome e sede, nem fome de pão, mas fome e sede de ouvir a minha palavra. Vinde comprar sem dinheiro vinho e leite. Como é que se compra sem dinheiro, irmãos? Quem é comerciante aqui sabe? Quem é que compra sem dinheiro no teu comércio? Nada. Mas não é de dinheiro que Deus está falando. É de uma fome, irmãos. É a fome que inundou a alma de Asaf naquela hora. Ele falou assim: por pouco eu me desviei. Por
pouco. Faltou isso aqui. Mas eu entrei no santuário. E aí eu descobri. Irmãos, o santuário está aqui na frente aqui. Está aqui. Está aqui na frente. Hoje de manhã o pastor lançou uma palavra, irmãos, que... Nossa... Vou te falar, irmãos. Quem pegou, pegou. Topa. O Espírito fala com você de novo hoje. Tem um santuário aqui. Está aqui na frente. Quem quer entender isso? Quem quer receber entendimento do que está acontecendo com você? De repente você ainda não entendeu nada ainda. Mas você quer entender. Deus, eu quero entender. Se Asaf, que era um levita preparado, viu a transição do tabernáculo, viu a glória, viu Deus fulminar, usar, porque ele tocou ali na arca de Deus, e Deus fulminou. Deus estava desgostoso com aquele tipo de adoração. Deus não queria aquele tipo de adoração. Estava dizendo para Davi: Davi, se você vai me adorar, eu quero da forma que eu quero, não da forma que você quer. O templo está aqui. Se você quiser vir aqui, vem aqui na frente. Escuta aqui, irmão. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Está aqui, o templo está aqui. O templo está posto. E se você, irmão, está assim, passando por isso também: Deus, eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida. Eu preciso entender, eu preciso entrar no templo. Eu preciso abrir os meus olhos espirituais e enxergar alguma coisa está de errado na minha vida. E eu preciso compreender isso. Mas só para você que quer. O templo está aqui. Olha o templo aqui. Quando você pisar aqui na frente, Deus vai abrir os teus olhos. Eu profetizo isso na sua vida. Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai abrir os teus olhos. Remakanda Sheha Manui Ramanakanda Sharagama Suiramas Menen Kadosh Mekaya Lava Suremanava Suika Mahagas. Me consumiu. Eu sou todo vem. Eu sou crente, irmãos, vem. De repente você não entendeu ainda. De repente você não compreendeu ainda o que Deus quer na sua vida. Por que você está dando seu espaço? E você tem que parar depois do seu espaço para ofertar a Deus. Está pesado, mas você está carregando a glória. Você está carregando a glória de Deus. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer um. Você é Asaf. Diga para o teu irmão aí: você é Asaf. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para ministrar no templo. É por isso que o inimigo está furioso com a tua vida. É por isso que muita coisa parece. É porque Deus está querendo mostrar para você. Porque tem coisas, irmãos, que você só vai compreender quando você entrar no templo, quando você entrar na presença. Me consumiu. Eu sou todo teu. O fogo em teus olhos, pastor, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Oh, aleluia! Você ainda pode vir. Você ainda pode sair aí do seu lugar. Eu me apaixonar.
Aleluia.